Nesta hora eu recebo a permissão para trazer-lhes a mensagem e eu quero usufruir do texto e fazendo alusão à leitura oficial que nós lemos acerca do juízo final. Quando nós observamos a passagem do Evangelho segundo registrou São Lucas, nós encontramos o próprio Cristo fazendo alusão a este dia, quando, melhor dizendo, Mateus escreve o Evangelho, traz a público os acontecimentos, a ele inspirado, ele traz um contexto que próprio Jesus fala acerca deste dia. Mateus capítulo 12, versículos 38 ao 42, você vai encontrar um texto muito explicativo sobre as testemunhas que testemunharão naquele dia. As testemunhas. O texto diz, capítulo 12 do Mateus, versículo 38, diz o seguinte: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhes será dado sinal algum, a não ser o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Então Jesus usa outra história conhecida por eles. A rainha do sul, ou a rainha de Sabá, se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando nós observamos o contexto dos ensinos de Cristo, os irmãos hão de convir comigo que no seu ministério, uma das ou a mais batalha espiritual, também física, como também cultural, foi enfrentada por Jesus, e entre elas os próprios representantes da lei. A Bíblia mostra que aqui estava um grupo dos fariseus e um grupo de escribas. Os fariseus era um grupo denominado em Israel, era um grupo religioso, portanto, eles tinham cargos, eram homens formados, eram pessoas, e não era qualquer pessoa, mas geralmente o grupo dos fariseus era o grupo que tinha mais eloquência no conhecimento, ou seja, enquanto que os escribas
já era a nata do fariseísmo, eram os que entendiam da lei, os homens que tinham a responsabilidade de ler o texto do Velho Testamento, sobretudo a Torá, a lei de Deus, e transmitir para o povo, interpretar para o povo. E estes homens eram respeitadíssimos na sociedade de Israel. Portanto, quando Jesus veio pregando o Evangelho de amor, o Evangelho de salvação, então estes homens que tinham o conhecimento da história, da lei, dos livros, dos reis, das crônicas, homens que conheciam como ninguém na época minuciosamente as profecias e podia interpretá-las. Portanto, quando Jesus vem e aparece como a justiça de Deus, a oportunidade do homem se arrepender, o amor real de Deus manifesto aos homens. É neste contexto que os homens, as autoridades religiosas que tinham a ousadia, o direito eclesiástico, que tinha o respeito, eram eles que diziam ao povo o que era certo e o que não era espiritualmente. Se fosse heresias, eles condenando, a grande parte também condenaria. Era pessoas de voz poderosa em um contexto religioso. Então, quando Jesus começa a pregar este seu evangelho, ou seja, o conjunto de conhecimento, de ensino de Jesus, então bateu de frente com este povo, com os legisladores, com os representantes que não quiseram aceitar a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus não só alcançava a elite, os grandes, a mensagem do Evangelho era salvação para todos. Então esta mensagem de amor, de perdão, a graça de Deus é manifesta. Então as autoridades religiosas não aceitaram. Então Jesus começa a pregar pela periferia, ou seja, pelas regiões remotas. Vejam que nenhum contexto normal, dentro da perspectiva dos judeus, Jesus deveria começar por Jerusalém, o centro político e religioso. Mas como Jesus foi escanteado num contexto humano desde o começo, ele começa a pregar nas regiões mais inóspitas da Palestina, a região de Zebulon, Naftali, fronteira com o paganismo. Então, por isso que a Bíblia diz, uma região sombria e de morte, surgiu uma luz. Então o Evangelho veio com sinais, maravilhas e prodígios, e o maior efeito era conversão, o perdão dos pecados para quem se arrependia, porque Jesus pregava que quem crer nele e aceitar e praticar os seus ensinos seria livre do juízo final, não haveria mais condenação, só para aqueles que o reconhecessem como Filho de Deus,
aceitando e a própria prática demonstrando esta aceitação. Então, isto começou a se expandir em toda a região da Palestina, a começar pelo norte e veio entrando pelo sul, que era a parte burocrática e a parte de elite. Então, quando perceberam que este Jesus era mais poderoso do que todos os zelotes juntos, então, em um contexto religioso, não só politicamente, mas sobretudo religiosamente, desencadeou-se uma perseguição implacável para abafar a Jesus. Então, quem mais poderia, quem melhor poderia bater de frente, quem mais poderia combater os ensinos de Jesus, a não ser os mestres da lei, os intérpretes, os fariseus e os escribas. Ora, a Bíblia diz, aqui Mateus registra, que Jesus, em uma certa ocasião, está ensinando sobre como expulsar os espíritos imundos, e muitos milagres haviam sido feitos. Portanto, posterior, Mateus diz que vieram alguns, não foi um, foi um grupo, alguns dos fariseus e dos escribas, e questionaram, pediram Jesus, queriam que Jesus fizesse um milagre. Diz o texto: queremos ver um sinal da tua parte. Isso implicava dizer a simplesmente conjectura: Senhor Jesus, o Senhor prega bonito, a gente tem ouvido o que se prega, o que se fala por aí ao seu respeito, portanto, queremos ver o Senhor fazer um milagre agora, para poder a gente acreditar. Isso não é coisa de outro mundo. Vejam que eles pediram que Jesus fizesse um milagre, para poder ter base de entrar em um diálogo, para poder ser convencidos a crer que Jesus era o Messias. Então Jesus tinha poder e poderia fazer, mas Jesus não pregou e nunca quis que ninguém o aceitasse pelos seus milagres e pelo que ele fazia. Isto implica dizer que certa ocasião, para dar base, ele repreendeu uma grande multidão, porque só o seguia pelos milagres e pelo alimento. Ele pregou duro, contestando contra isso. Então, Jesus nunca se agradou quando ele pregava e alguém o acreditava pelos seus feitos, não pela mensagem, pela espontaneidade, pela crença intrínseca do coração, dos sentimentos. Portanto, era o que estes escribas e fariseus queriam: só acredito se eu ver um milagre, se o Senhor fizer um milagre. Ainda hoje há muita gente questionando isso, mas eu uso a frase de um hino do meu amigo que diz: ele fazendo milagre, ele é Deus. Ele não fazendo milagre, ele continua sendo Deus. Esta é a ênfase de Deus: acreditar no que ele é, não pelo que ele faz. E os escribas e fariseus queriam acreditar, queria um milagre para acreditar. Aí Jesus, como sabe o que era a fonte, a própria sabedoria, na hora, sem papa na língua, ele diz: eu vou usar o nosso linguajar, uma geração má, uma geração adúltera, uma geração
perdida, pecadora, me pede um sinal. Oh, não acredito. Quer que eu faça milagre para poder você crer? Não, eu vou deixar uma coisa boa para vocês: nenhum sinal a vocês será dado, a não ser o do profeta Jonas. Veja que Jesus começa a falar do que eles tinham conhecimento, que era a história profética e a história dos reis. Ele diz: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe ou baleia, algumas tradições, assim também o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no fundo ou no seio da terra. Ele diz: também os moradores de Nínive, os ninivitas, no dia do juízo, vai se levantar com vocês e condenará vocês. Por quê? Porque eles acreditaram na mensagem do profeta Jonas. Não precisou Jonas fazer milagre, Jonas só pregou e eles se arrependeram dos seus pecados. Então naquele dia ele vai condenar vocês, porque Jonas era só um profeta, mas aqui, falando cara a cara com vocês, está quem é maior do que Jonas, quem é o dono do profeta Jonas. Então Jesus diz aos escribas e fariseus: se vocês não se arrependerem, eles vão condenar vocês. Agora olha o que Jesus fala e que lição deixa para nós. Jesus diz, e eles sabiam a história. Jesus entra no terceiro rei de Israel, Salomão, Saul, Davi e Salomão. Diz a Bíblia, o mais sábio. Ou seja, então Jesus fala da rainha de Sabá, a rainha do sul, a etíope. Ou seja, olha o que Jesus diz: naquele dia, no juízo, a rainha de Sabá, ou a rainha do sul, vai se levantar com esta geração e vai condenar. Vocês não vai ter desculpa, porque ela saiu dos confins da terra e veio ver e ouvir a Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja, eu quero partir desse pressuposto que não vamos ter desculpas naquele dia. Primeiro, os ninivitas, quando alguém disser: não, cale a boca, eu não precisei ver milagre, eu acreditei na pregação e no amor, na misericórdia de Deus. Naquele dia, a rainha de Sabá vai se levantar e vai condenar aquela e esta geração que não se converter. Então vamos só minuciar e fazer uma reflexão no que nós estamos fazendo e como estamos fazendo para este que é maior do que Salomão. Olha que lição! Uma pagã, uma mulher que tinha conhecimento, que tinha nome, que tinha dinheiro, o que ela fez? Por quê? Porque um dia, lá na Etiópia, no templo do rei dos reis, do rei Salomão, a notícia se espalhou por todo mundo, que em Jerusalém tinha um rei chamado Salomão, sábio como ninguém. Tinha um rei poderoso que construiu um palácio lindo. Tinha um rei que não havia no mundo como aquele. Então, quando a rainha de Sabá soube disso,
questionou-se, porque dentro das entrelinhas e no contexto extra-bíblia, você percebe que ela era uma conhecedora, ela era uma mulher que gostava do conhecimento. Quando ela soube disso, então veio ao coração: não é verdade isso? Então diz a Bíblia que ela começou a planejar uma viagem, e uma viagem que iria custar caro, e além da viagem, o objetivo era fazer perguntas difíceis, enigmáticas, para testar a sabedoria de Salomão. Ela tinha conhecimentos muito avançados. Então a Bíblia diz que ela preparou uma série de perguntas e planejou: se ele responder as perguntas, eu sei que ele é sábio. Portanto, quando nós observamos, a sua intenção era de aliança, era de conhecer, era de ouvir o rei Salomão. Vejam, agora nós vamos meditar na Etiópia. A Etiópia, só para os irmãos ter uma ideia, se está a cerca de 4.100 quilômetros de Jerusalém. Olha que não é pouco. É como você sair de Maceió para o Porto Alegre, para a divisa com a Argentina, ou seja, 4.100 quilômetros aproximadamente, porque de Maceió para Porto Alegre vai dar cerca de 3.600 quilômetros. Com mais 600 quilômetros você chega em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Então era você sair de Maceió e partir 4.100 quilômetros, e não tinha automóvel, não tinha aviões, tinha que ser de animais e a pé. Ou seja, se partirmos do pressuposto de que 50 quilômetros por dia com a força do animal, isso implicava dizer quase 3 meses causticantes, 3 meses de dura viagem de Etiópia para Jerusalém, cerca de 80 dias a 85 dias, 3 meses, vamos fechar 90 dias para chegar em Jerusalém. Só que olha a sabedoria e o entendimento. Era grande, era rainha, mas ela disse: eu estou indo a Jerusalém, eu não vou para pedir, eu vou para ofertar ao rei e ouvir a sua sabedoria, caso ele queira me atender. Então ela começa a se preparar para a viagem. A Bíblia diz no capítulo 10 do primeiro livro dos Reis, esta história, ela prepara uma grande comitiva. Em versões fala de exército, uma comitiva com muitas pessoas para uma viagem que, segundo ela, era cansativa, mas ia valer a pena ouvir o rei Salomão. Então diz a Bíblia, e principalmente a NVI, a Nova Linguagem Internacional, como também a Nova Linguagem de hoje, na tradução, que ela prepara um monte de especiarias e um valor imensurável. Ela enche os camelos, as vasilhas de especiaria. Não vou chegar lá de mão vazia. É Salomão, não é qualquer um. Além das especiarias, ela pega presentes muito importantes, e para
coroar, ela coloca 4 toneladas de ouro na viagem, no baú. Mas para que tudo isso? É para ver se o rei aceita o meu presente, porque é honra ouvir deste homem o que eu tenho ouvido pelos outros. Eu quero provar se é verdade, então não posso chegar de mãos vazias. 4 toneladas de ouro. O grama do ouro hoje está em torno de 276 reais. Isso implica dizer que 100 gramas vai dar 2.700 e poucos reais. 1 quilo vai dar cerca de 270 mil reais na moeda de hoje. 4 toneladas vai dar 1.160.000 reais aproximadamente. Só foi essa ofertinha que ela pegou especial para dar a Salomão. Agora vamos, tudo pronto, tá o ouro, tá a especiaria, tá o presente, tá a comitiva, tá os camelos e os animais. Agora imagina o custo da viagem. Eram 3 meses de viagem, alimentação, cuidado dos animais e o sol causticante. Era um empreendimento doloroso, era insensatez, era falta de juízo, era desnorteamento. Como é que pode? Para ouvir um homem, vale a pena, dizia ela, vale a pena. Não mensurou os perigos da viagem, os ladrões, os assassinos, que eram muito comum, os salteadores e os assassinos naquela época. Ela não temeu nem os desgastes físicos e nem o medo de nada. Eu quero chegar em Jerusalém. O meu desejo é chegar em Jerusalém. Isso tudo aqui é fichinha para eu chegar em Jerusalém. Vale a pena. Depois de uma dura e causticante viagem, a Bíblia diz que ela chega, quando ela chega em Jerusalém, desgastada pelo sol, desgastada pela viagem, com uma grande comitiva, já preparada. O capítulo 10 do livro dos Reis vai falar da sua chegada. Está falando da sua chegada, ou seja, ela vai dar entrada, ela vai chegar. A chegada você vai ver no versículo 2 do capítulo 10 do livro dos Reis. Ela chegou e com uma grande comitiva. Para quê? Para ouvir o rei Salomão dar resposta às suas perguntas. Até aqui, o presente, o ouro, especiaria guardada, porque a oferta ficou para o final. Salomão a recebeu. Você vai ver do versículo 2 ao versículo 10. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas depois você vai anotando, ponto que dá muitas mensagens, cada ponto. Salomão a recebeu. Só em receber a rainha de Sabá, ela ficou estudiante, ficou perplexa e separou as mais difíceis perguntas, as imagináveis, para ver se ele respondia. Por isso que a Bíblia diz, por enigma. Ela queria ver se Salomão era bom mesmo, tinha sapiência. Então ela faz as perguntas, e no contexto que eu falei, a Bíblia diz que Salomão respondeu uma por uma com a maior facilidade. A Bíblia diz que ela ficou de queixo caído. Então depois
depois que Salomão responde as perguntas com a maior facilidade, apresenta os apartamentos, a moradia do alto escalão. A Bíblia diz que quando ela vê aqueles apartamentos, começa a tremer. Depois ela vai comer na mesa do rei, e quando ela percebe a comida que tinha na mesa do rei, ficou perplexa. Daqui a pouco vou usar o contexto atual, vem o mordomo de Salomão, vem a garçonete, a serviçal. Quando ela percebe, mas isso aqui é empregada, com estas vestes, não acredito, com essa luxúria, o reino aqui é assim. Quando ela viu o fardamento, os vestimentos dos funcionários de Salomão, o queixo caiu de novo. Então ela ficou tão perplexa em ver a grandeza, a sabedoria daquele rei Salomão, que a Bíblia diz que sem titubear, ela abriu a boca e disse: olha, valeu a pena o desgaste, valeu a pena a viagem para estar aqui, porque o que eu tenho visto e o que eu tenho ouvido é bem verdade, que quando me contaram eu tinha minhas dúvidas, mas agora os meus olhos estão vendo, agora eu estou aqui e eu estou perplexa, e não me contaram nem a metade da tua sabedoria, nem da tua grandeza. Então ela pegou o ouro, diz a Bíblia, pegou as especiarias, pegou os presentes e deu tanta coisa ao reino de Salomão, que a Bíblia diz que nunca chegou ninguém para ofertar daquele tanto. Ou seja, uma mulher foi tudo isso para ver e ouvir um homem chamado Salomão. E a Bíblia diz que quando Jesus olha para os escribas e para os fariseus, diz que esta mulher no juízo final vai ser testemunha, vai testemunhar com aquelas pessoas que se metem a besta e pensa que é alguma coisa. Ela vai se levantar no dia do juízo final. É o que nós lemos no Apocalipse capítulo 20, que o João diz que viu descer um grande trono depois que do milênio, e diante daquele trono a terra desapareceu e também o céu. Agora o que eu acho lindo é que ele diz que viu mortos e viu pessoas chegando, grandes e pequenos, ou seja, gente importante, gente sem valor, chegaram para perceber e ser julgado segundo os livros que foram abertos. Aquele livro, diz a Bíblia, abriu-se livros e depois outro livro, e todos que chegavam iam sendo julgados pelas obras. Não era por ter a cara bonita nem a cara feia, não era por ter cargo, por ter gravata, por ter paletó, não era por pregar bonito nem por cantar bonito, é pelas obras de cada um. E se alguém se meter a besta e dizer não, a rainha de Sabá se levanta e diz: você não fez nada, eu acreditei em Salomão, eu não tive a chance de acreditar e ouvir Jesus. Se ela fez isso por Salomão, imagina com Jesus. Aí Jesus disse àquele camboio de gente besta, escribas e fariseus: aqui está quem é maior do que Salomão, aqui está quem é maior do que Salomão. Naquele dia a rainha de Sabá vai ser testemunha. Aí eu questiono: o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Jesus toma como exemplo o que esta mulher fez para ouvir Salomão. E ele disse: aqui está quem é maior do que Salomão. O sinal do profeta Jonas já se cumpriu com a ressurreição.
E os ninivitas também vão estar lá. Eu sei. Como nós vamos chegar lá? Aleluia. A rainha de Sabá fez todo esse investimento para ouvir Salomão. E nós, quando eu digo nós, é que eu estou no meio. Temos botado tanta dificuldade para ouvir estas palavras. Só para ter um exemplo, isso é construtivo, entenda, não é crítica, é crítica construtiva. A gente ouve nas mídias que alguns cantores famosos fazem live, 300 mil pessoas acompanham. Cantores gospels vão fazer show, 50 mil acompanham. Estima-se que nós temos um campo em torno de 5 mil membros. E se você acompanhar os nossos cultos online, o máximo que chega é 200. Aqui está quem é maior do que Salomão, disse Jesus. Ele disse: os ninivitas se arrependeram pela pregação de Jonas. Imagina se tivesse ouvido a minha. E vocês, geração pecadora, disse ele, adúltera, vem me pedir para fazer um milagre? Será o que já foi feito não é suficiente para você reconhecer que eu sou o Filho de Deus? Mas não esquenta a cabeça, porque naquele dia ninguém vai ter desculpas. A Bíblia diz que todos, o mar vai dar conta dos que morreram afogados, vai devolver. O fogo vai devolver quem morreu queimado. A terra vai jogar para fora quem foi sepultado. Quem foi incinerado, o fogo vai ter que devolver. Para estar naquele dia, seja grande, seja pequeno, seja Hitler, seja o mendigo, seja o famoso, seja o desconhecido, vai estar naquele dia. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há mais para aqueles que acreditam em Jesus sem precisar de milagres. A igreja não vai estar como réu, porque vai fazer parte da primeira ressurreição. Então temos que nos esforçar para fazer melhor do que a rainha de Sabá. Temos que nos esforçar para acreditar e se arrepender dos nossos erros, igual os ninivitas. Porque senão, não adianta, lá não vai ter poste para você se esconder. Porque todos vão estar patentes aos seus olhos. Vai ser julgado um por um, conforme diz a Bíblia, as suas obras. O que você fez na terra, Senhor? Porque você não acreditou na mensagem do meu filho? Aí a rainha de Sabá vai se levantar e vai dizer: não. Aí os ninivitas vão se levantar, o seu testemunho, as obras dele, o arrependimento, vai calar a boca de alguém que pensa que é alguma coisa. Então pense nisso. Então pense nisso. As testemunhas. Lembre que no dia do juízo elas vão estar lá. Elas vão estar lá. E você também. Queira Deus e nos guarde, para que nós não estejamos lá como réu, mas como salvos.
Não sermos julgados, mas julgarmos. Jesus trouxe esse benefício para nós. É naquele julgamento que a morte e o inferno vai ser jogado no lago de fogo para sempre. É a segunda morte. Os livros das obras, ninguém vai ter desculpas, cada um por si. E depois vai se abrir um novo livro, o livro da vida. O nome está aí, tá. Se não tiver, vai ser jogado no lago de fogo com a morte e com o inferno. Isso é muito sério. Isso faz a gente refletir no que a gente está fazendo e como fazendo. A mulher foi a Jerusalém com todo o investimento e desgaste, não para pedir, mas para ofertar. Ouviu o que queria e se derramou. Jonas só passou gritando: arrependa-te que está vindo o juízo. Os pecadores de Nínive se arrependeram, sem precisar milagres. Tem muita gente perguntando nesses dias: cadê Jesus? Eu acredito nele pelo que ele é. Diga comigo: eu acredito nele pelo que ele é, não simplesmente pelo que ele faz ou deixou de fazer. Eu acredito nele porque ele é rei. Eu acredito nele porque ele veio para me salvar. Soberano e eterno Deus, se tem alguém afastado esta noite que está logado ouvindo esta mensagem, salva ele. Se tem alguém afastado da igreja, que se distanciou, salva, traz ele de volta. Os acontecimentos estão abreviando os dias. O arrebatamento, Senhor, a cada dia que passa está mais evidente. Não deixa que o afastado fique afastado. Salva quem está ouvindo esta mensagem. Porque o dia do juízo vem, Senhor, e quando vier, ninguém vai ter desculpas. A tua palavra é simples, e muitos acham difícil de crer, como uma história que é. Mas toca no coração desta vida, traz de volta este afastado. Toma eles no teu regaço, Senhor, que eles possam refletir e saber que só em ti há refúgio, que só em ti há esperança, que só em ti há alívio. Então toca nesse coração nesta noite, em nome de Jesus. Então, se você está me ouvindo, eu nunca fiz isso nesses dias, mas agora eu estou sentindo em fazer. Se você está afastado, aí aonde você está me ouvindo, se você está afastado e você não é crente, lembre que o juízo vem. E naquele dia não vai ter desculpas. Cada um vai ser julgado conforme as suas obras. Então ainda dá tempo. Eu quero convidar você a voltar para Jesus nesta noite. Eu quero convidar você a aceitar Jesus nesta noite, porque no dia do juízo haverá testemunhas que vai calar a boca desta geração que não aceitou. Então, aonde você estiver, aceite a Jesus. Volta para casa. Ainda dá tempo. Que Deus abençoe a vocês.